pastor explicando Pai, Filho e Espírito Santo de uma forma, colocando 3 tronos. Então ele colocou um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos mostra que existe um só trono. A Bíblia nos mostra que desde o início alguém está sentado no trono. Mas de repente João é arrebatado e ele vê o Cordeiro no trono. Quem está sentado no trono? O Cordeiro. Quando Satanás quis roubar, ele não quis roubar a Deus, porque Satanás não era idiota. Ele é inteligente até hoje. Ele sabia que não dava para subir acima de Deus. Por que não dava para subir acima de Deus? Porque Deus é o todo. Nós falamos aqui no Brasil, grande Deus. Não é que seja pecado, mas Deus não se coloca dentro de uma medida. Grande é uma medida. Agora entenda, Deus está no todo. Muita gente que é esotérica fala, Deus é o todo, é o tudo, tudo é Deus. Mas na verdade, não é que tudo é Deus, é que tudo está em Deus. Eles só entendem um pouquinho diferente. Tudo está dentro de Deus, tudo emana de Deus, tudo está, os céus estão em Deus. Então, Deus é o todo. E quando ele dava ordem de governo, quem está no trono é que governava. Ok? Aí as pessoas ensinam assim, mas bispo, a Bíblia fala que Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Ok, se ele está assentado à direita, quem está à esquerda? Quando se fala de destra, está falando de governo. A palavra, quando fala destra, está falando de um lugar de governo. Ou seja, Deus, que é o todo, fala e governa através da sua imagem. A imagem de Jesus, o Machia, o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido de Deus, cheio de óleo de Deus. Então ele governa através de Jesus. E quando Jesus, ele diz, o Pai que diz ao Filho, que diz ao Espírito, o Pai diz ao Filho, Filho. O Filho libera a palavra do Pai e o Espírito vai. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O que ele estava esperando? Esperando o comando. O comando de quem, se ele é o mesmo? O comando dele mesmo, como Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. O comando dele mesmo como Deus através do Filho para que ele se movimente. Amém? O Filho se fez menor do que Deus quando veio à terra. É por isso que a palavra de Deus diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que habita? Porque quando ele estava na terra, você lembra a palavra que diz, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da sua glória, ou seja, aprendeu a ser servo. Jesus era um homem normal aqui na terra, que dependia do Espírito do Pai para se mover. Por que eu não coloquei alguém para simbolizar o Espírito aqui? Você vê o Espírito? Não, mas você sabe que ele está aqui? Você vê a Deus? E digo mais, a palavra de Deus diz que nunca ninguém viu a Deus. Agora Moisés um dia pede para ver a Deus. Moisés tinha muita intimidade, tinha ou não tinha? Aí ele fala, eu quero te ver. Aí Deus fala assim, tá bom. Mas como Deus se mostraria para Moisés, se ele não havia revelado o Filho ainda? O Filho veio uma revelação muito depois de Moisés, amém? Então Deus fala o seguinte, Moisés, você vai me ver, mas eu vou te mostrar somente as minhas costas. Mas para ver as minhas costas, existe algo que você precisa fazer. Se esconder atrás da rocha. Quem é a rocha? Mas Jesus não tinha sido revelado ainda. Então, como Deus mostrou para Moisés, você precisa, para ver a Deus, você precisa se esconder atrás da rocha. Lembra que a rocha tinha uma fenda? Jesus partido, Jesus por nós entregue. E ele fala através da fenda, porque lá na frente eles vão ver através da fenda. Lá na frente eles vão ver através do meu filho ser ofendido. Fazer uma fenda, abrir uma fenda é uma ofensa. A palavra ofensa quer dizer ser ofendido. Lá na frente a rocha vai sofrer uma fenda. E por causa dessa fenda as pessoas vão poder me ver. Mas como eu não mandei meu filho ainda, você só vai ver as costas. Faça como eu falei. Se esconda atrás da rocha, olhe pela fenda e você vai me ver. Então Moisés obedeceu, o filho passou e ele viu as costas. Por que ele viu as costas?
porque o Filho ainda não havia sido revelado. Quando Jesus vem, o que ele faz? Ele revela a imagem de Deus de frente para todo mundo. Ele tira a máscara. É por isso que a palavra Zaphenat Paneah é aquele que se esconde atrás da máscara. Porque ali, naquela tipificação de Jesus que José do Egito foi, ele estava atrás da máscara. Mas é a revelação de quem está escondido atrás da máscara. Quando Jesus se revela a nós, ele está se revelando através, sem a máscara. E a partir de Jesus, o Messias, você pode ver a frente, não as costas. Você tem ideia disso? Você viu mais que Moisés. É claro que depois Moisés viu no Monte da Transfiguração, isso é outra história. Agora veja, este Jesus que se mostrou a nós é a imagem do Deus invisível. Paulo não diz isso? Ele é a imagem do Deus invisível. Se ele é invisível, como é que tem imagem? Agora, se ele é invisível e decidiu se mostrar, ele precisa se mostrar como uma imagem, ok? Então ele se mostrou dessa forma a nós. Mas você sabe qual é a imagem de Jesus? A imagem que pintaram para nós foi aquela imagem do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, não é isso? Que não tem nada a ver com Jesus. Ninguém lembra da imagem para fazer uma imagem. Aliás, ele nunca gostou que fosse feita uma imagem de pedra ou uma escultura. É o mesmo Deus que odeia isso até hoje. Então, como que a gente enxerga Jesus hoje? A gente sabe que ele se mostrou ao homem. Por quê? Porque foi a figura para se mostrar aos judeus. Agora, quando ele se mostrou, ele sabia que ele não ia poder ficar com essa imagem. Por quê? Porque quando ele assumisse a imagem de glória, ele já não teria mais essa imagem aqui. Ele teria a imagem que a Bíblia nos fala: olhos como chamas de fogo, pés como um latão reluzente, não é isso? É uma imagem sobrenatural. Então, como ele sabia que ia ter uma imagem sobrenatural, ele falou: eu vou guardar a imagem para que eles me conheçam quando eles chegarem na eternidade, porque assim como ele é, nós seremos. Ou seja, não vai ser só uma surpresa de ver como Jesus é na eternidade, que não é esse, é uma imagem em glória. Vai ser a surpresa de olhar para ele e olhar para nós e ver que nós estamos como ele. A imagem que foi mostrada, foi revelada ao homem, a imagem do Deus invisível, foi revelada ao homem de uma forma, e quando ele recebe o corpo incorruptível, e ele fala: não me toque porque eu ainda tenho que subir ao Pai. Não fala isso? Porque ele está no tempo na transição para a incorruptibilidade. Quando ele chega na eternidade, o que os anjos falam? Quem é esse? Porque nem os anjos conheciam essa imagem, que agora não é só uma imagem glorificada, mas é uma imagem que passou pela terra, passou por um processo de glorificação, mas também tem a coroa, e também tem o corpo, e também tem os furos nas mãos. E aí os anjos que conheciam a imagem incorruptível antes dele vir como Jesus, o Messias, conheciam somente aquela. Agora a imagem está upgrade. E os anjos olham e falam: quem é esse? Esse é digno de abrir os selos. Por quê? Porque ele passou pela vida natural da terra, venceu a morte e agora recebeu toda a unção e recebeu o seu corpo novo, mas também tem um corpo antigo, provando que ele passou por todos os níveis até poder abrir os selos. Por que quando João sobe a capa? João é arrebatado na ilha de Patmos e ele vê o trono, e quando ele vê o trono, ele vê quem? Ele vê agora o Cordeiro. Por que João vê o Cordeiro? Porque João também, ele tinha sido arrebatado, mas ainda não tinha morrido. Então ele olha para o trono e quem ele vê? O Cordeiro. Imediatamente João entende: é o meu Senhor, que não vai estar mais como eu vi ele na terra, como eu deitei no colo dele na terra. Agora ele será diferente, e isso vai ser um mistério para mim. Pegou? Agora, olha que demais isso. Então Deus vai se revelando aos poucos para o ser humano, porque
Porque o ser humano não aguenta a revelação de Deus. Sabe quando o ser humano não vai aguentar a revelação de Deus? Enxergar a Jesus como Ele é agora? Quando todos nós chegarmos ao nível de unidade da fé e de estatura de varão perfeito. Porque assim como Ele, nós, e porque seremos como Ele, poderemos o ver na sua plenitude. Agora veja, e o Espírito Santo? Aonde Ele está em tudo isso? Jesus fala para os discípulos: vocês pedem para ver o Pai, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês me pedem para ver o Pai? Ou seja, vocês estão vendo o Pai através de mim. Eu sou a revelação do Pai invisível. Agora, quando Jesus vai, Ele fala: é importante que eu vá para que venha o outro de mim. O outro exatamente igual a mim, o Consolador. Mas esse vocês não vão ver, porque é Espírito, mas vão sentir. Por quê? Porque os 12 podiam sentir Jesus. Ele falou para Tomé: toca no meu. Os 12 podiam sentir Jesus. Você pode sentir Jesus, apalpar Jesus hoje? Não? Mas você pode sentir o Espírito Santo. Agora, por que você pode sentir o Espírito Santo, mas não pode apalpar o Espírito Santo? Porque Ele é tão Deus, te ama tanto, que você pode sentir o Espírito Santo dentro do seu corpo. O corpo de Cristo hoje, a imagem do Deus invisível, está onde? Na eternidade. E como você vai sentir o Espírito Santo? Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai sentir o Espírito Santo no seu corpo. Você vai poder apalpá-lo no seu corpo. E também no corpo do irmão, que vai estar cheio do Espírito Santo. Até que todos nós sejamos unidade de corpo, unidade da fé e estatura de varão perfeito. Como nós vamos nos tornar a estatura do perfeito varão que é Jesus, o Messias? Quando completar a obra. Aí nós vamos ter o Espírito de Deus, olha isso, e um só corpo. Este corpo que se torna um como igreja, que faz com que a transição te glorifique e você seja como Ele. Tá pegando? Agora veja como Ele se manifesta. Ele fala: eu preciso ir para que venha o Consolador. Agora, Jesus está no trono. Deus como um todo está no todo. Mas quem se assenta no trono? O corpo, porque Espírito assenta. Agora Ele vai e envia o Espírito Santo à terra. Para quê? Para que você possa ter contato com Ele que está no trono e Ele com Deus em um só, como um só. Apocalipse diz: aquele que vencer vai ter o poder de se assentar no meu trono. O trono que eu recebi do meu Pai. Você entendeu melhor agora? Deixa eu te explicar uma coisa, acho que você não entendeu. Você vai sentar nesse trono aqui. Ele não falou: eu vou te dar outros tronos, não. Ele falou: você vai sentar no meu. Deus fala: filho, vem e se assenta no trono. E o filho fala para nós: venham e se assentem comigo. Quando ele ora Pai Nosso e não Pai Meu, ele está revelando que você vai ter acesso ao mesmo trono que ele. Debaixo dele, mas como continuidade dele. Aí ele fala lá no início: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a confusão que fazem aqui, pastor Bart? Quem é a imagem de Deus? Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em... Você vê seu espírito? Olha para o lado aí para ver se você vê o espírito de alguém aí. Não? Se viu, eu vou orar por você. Você que tem visões, né? Agora veja, você está vendo o espírito do pastor Bart? Mas quem é a imagem do pastor Bart para você? É o corpo. Você está vendo o corpo do pastor Bart. Mas o pastor Bart, a Bíblia fala que ele é espírito, alma e corpo. Por que espírito, alma e corpo? A psicologia fala isso: corpo, alma e espírito. A Bíblia fala espírito, alma e corpo. Por que a Bíblia fala primeiro espírito? Porque você é um ser espiritual, tendo uma experiência natural na terra. Mas também não é uma experiência só natural, uma experiência sobrenatural. Veja, eu vou pôr até longe para você não pensar que é outro trono, tá bom? Não é. Pastor Bart está aqui, o corpo dele se cansa, não é? Quando o corpo do pastor Bart se cansa de ficar em pé, o que ele faz? Ele se senta. E o espírito se cansa? O espírito do pastor Bart está cansado? Então não precisa sentar. Então quem se assenta?
O corpo. E o espírito do pastor Bart está aqui. A alma do pastor Bart está aqui e aqui. Na verdade, no entendimento, no intelecto. No que o espírito faz ele entender. Quando o espírito do pastor Bart, eu não posso colocar aqui uma imagem, porque espírito não tem imagem, amém? Quando o espírito do pastor Bart tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, que está aqui, mas não tem uma imagem também, esse espírito do pastor Bart cala a alma do pastor Bart e fala em espírito. Quando o pastor Bart entra num nível de entrega a Deus, o que ele está fazendo? Ele cala a alma dele, por isso o jejum cala a alma, por isso quando você adora cala a alma, ele cala a alma dele, o intelecto, a visão natural, e o espírito dele, que fala com o Espírito de Deus, porque Deus trabalha aqui nesse espírito, vai direcionar a sua alma para ele entender como as coisas espirituais. É por isso que para adorar, você precisa adorar em espírito e em verdade. Quando você se entrega, você entra num nível espiritual e o seu espírito se une ao Espírito de Deus. Está entendendo? E aí, este corpo, ele fica até glorificado. Quem já viu aí alguém muito cheio do Espírito Santo, parece que ele está brilhando? Quem já teve essa experiência? Porque ele tem uma fagulha da glorificação. Os olhos mudam, tudo muda. Esses dias eu estava me assistindo quando eu fico cheio do Espírito, quando o Espírito o mover de cura desce sobre mim, tudo muda meu olho, muda tudo. O que está acontecendo ali? Esse Espírito está agindo no meu espírito, e aí esse corpo sofre influência. Da mesma forma que uma pessoa endemoninhada tem um ninho de demônios na vida dela, ela sofre influência no seu corpo, e o rosto fica maligno. Não é isso? Quem já viu? Quem já teve essa experiência? Quando uma pessoa se converte e começa a ser cheia do Espírito Santo, não muda os olhos? Não muda tudo, por quê? Porque um pouco da glorificação de Deus, da glória de Deus, está vindo através do Espírito. Deus é Deus, Filho e Espírito Santo. O pastor Bart é Espírito, alma e corpo. Alguma semelhança? Façamos o homem a nossa uma imagem e uma semelhança. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Não maior e claro que menor, mas como Deus, como a imagem de Deus. Então é tão simples, para você entender a Deus é só você olhar para o ser humano. É muito simples, só que todo mundo mistifica tudo. Para você entender a Deus, você olha para o ser humano e entende a Deus. Lógico que quando o ser humano está mais cheio do Espírito, você entende melhor. É por isso que Satanás quer roubar a imagem. Por quê? Quando você foi criado à imagem. Por que ele é o primogênito da criação? Porque ele foi o primeiro a ser criado como imagem. E através da imagem dele, que já estava criada, o pastor Bart foi criado. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Quantas imagens? E quantas semelhanças? Semelhança do triuno Deus, que se move de três formas diferentes. Do triuno homem, que se move de três formas diferentes. Por que eu não falo trindade? Porque a palavra trindade veio do romanismo. Na verdade foi popularizada no romanismo, mas a palavra trindade vem de muitos anos e é maligna, não é benigna. E ela não vem da Bíblia. Pode procurar a palavra trindade na Bíblia que você não acha lugar nenhum. Então, infelizmente, nós herdamos isso. E quando você fala o que eu estou falando aqui, tem um monte de gente que já fala até o sinal da cruz. Ai meu Deus, ele está negando a trindade. Eu não estou negando a Deus triuno. Eu não uso a palavra trindade porque trindade não provém de Deus. Ele é triuno Deus. Único Deus. Quantos deuses existem? Um único. Então, se fosse para conjugar o verbo, nós falaríamos errado. Nós falaríamos ele é três e não eles são três. Quem está sentado no trono? O corpo. Quem nós vamos ver quando chegarmos na eternidade e seremos iguais? Ao corpo de Deus, que é do Mashiach. Amém? Que derramou sangue por nós. Por que João vê o cordeiro? Por causa do sangue.
E Deus vai estar em todos os lugares. É por isso que até o sol vai ser a própria luz dele. É por isso que quando uma pessoa se converte e tem uma visão com Jesus, ela não vê o rosto, ela vê luz. Por quê? É Deus revelando para ela que ele não é igual àquela imagem que nos mostraram. Aquela imagem vem de algo muito antigo, e outra hora a gente fala sobre isso. Mas a imagem, outro dia meu filhinho falou: pai, ele passou em um lugar e tinha uma imagem do Cristo Redentor. E ele falou: pai, esse é Jesus? Eu falei: não, filho, esse é o que as pessoas pensam que é Jesus. Mas Jesus vai se revelar para você da forma que ele quiser, de uma forma diferente. Então os nossos filhos já estão tendo a oportunidade de conhecer de verdade por inteiro, aliás, de verdade e um pedacinho dele, mas corretamente. Então tirar isso que nós aprendemos desde pequeno é difícil, porque até os desenhinhos das escolas dominicais, das escolas infantis, vêm com uma imagem de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, agora vocês vão entender tudo. Eu não sei se vocês perceberam que existe um capítulo do Alvomen, que o Alvomen está pegando a unção com Deus. E aí tem alguém assentado no trono, e o rosto é resplandecente. Nós fizemos propositalmente, desenhamos assim, para que as nossas crianças entendam que a imagem de Jesus ainda vai ser revelada para eles. E por enquanto a imagem dele glorificado não é revelada a nós, ela é revelada através do Espírito Santo. É por isso que ele diz: é importante que eu vá para que o Espírito venha. Por quê? Porque aí ele não vai viver só em mim, ele vai viver dentro de vocês e através de vocês. Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão aí e fala: agora eu entendi, por isso você é a imagem de Deus.